E aí pessoal, Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio, pra quem não me conhece, esse é o canal Austro Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia, ética, sempre que sobre um viés libertário. Às vezes, eventualmente, tem vídeo sobre cultura pop, tem uma playlist aí no canal, chequem aí. Chequem também aqui os links na descrição, tem as redes sociais, Telegram, Parler, Patreon, Instagram, tudo mais. Tem um grupo lá que eu sempre aviso quando vai ter vídeo, quando sai vídeo, essas coisas. Então, entrem lá, é bastante importante. Outra coisa também que tem na descrição é o link da minha carteira de Bitcoin, caso você queira apoiar o trabalho. Se você não puder, só curta, comenta e compartilha, que já ajuda bastante. Mas enfim, feita essa questão inicial, o assunto do vídeo de hoje é uma... Vamos entrar mais um pouquinho na parte de economia, né? Que faz tempo que eu não faço um vídeo sobre a parte econômica, essas coisas. E eu ainda não fiz um vídeo explicando como bens são valorizados. Eu já falei em alguns vídeos por cima, mas eu não fiz um vídeo específico sobre isso. E o que me deu essa ideia foi uma coisa bastante interessante que aconteceu, que é o lenço que o Messi usou na despedida dele do Barcelona, que ele tava falando lá, chorando e tal, usando lenço. Ele está sendo leiloado por um lance mínimo de 5,2 milhões de reais. E eu vou explicar por que isso demole a teoria marxista de valor do trabalho, que na verdade ela não é uma teoria do Marx, ela é uma teoria do Adam Smith, que pegou a ideia de que o trabalho precifica o valor das coisas e tal. Havia na época uma dúvida das pessoas por que o diamante, que não é essencial para a vida humana, valia menos que a água, que o corpo humano para de funcionar totalmente em 3 dias se não tomar água. E esse era chamado do paradoxo da água e do diamante, né? O paradoxo de valor. Muita gente tentou resolver esse paradoxo ao longo da história, inclusive São Tomás de Aquino, os escolásticos tardios, que são os caras que deram origem à escola austríaca. Tem um vídeo que fala... Tem um livro, na verdade, do professor Obiratan Jorge Orio, que se chama Dos Proto-Austríacos a Menger, que é um livro que fala sobre esse período até chegar no Karl Menger, que é o fundador da escola austríaca. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição para vocês comprarem caso queiram. E aí, quem tiver mais curiosidade para se aprofundar nessa questão. Mas assim, por que eu citei essa questão até chegar no Karl Menger? Porque o Karl Menger foi um cara bastante importante não só na história do pensamento das ciências econômicas, mas no geral, assim, ele é um dos pensadores mais importantes da história da humanidade, porque ele foi o cara que conseguiu resolver esse problema. Ele chegou e propôs a teoria da utilidade marginal decrescente, basicamente. Eu vou dar um exemplo aqui que é, por exemplo, um exemplo de garrafas d'água, para vocês entenderem. Vamos colocar numa seguinte situação. Você tá naquele busão cheio, aquele busão de transporte público horrível. Chega um cara e te vende uma garrafa d'água por R$ 1. Parou lá no semáforo, tal, uma garrafa d'água R$ 1. Você, opa, uma garrafa d'água R$ 1, legal, peguei. Aí você toma aquela garrafa, beleza, sentiu um pouquinho menos de sede. Aí você para num terceiro semáforo ali, 3 semáforos pra frente, chega outro cara e fala, ô tiozinho, você quer comprar uma garrafa d'água aí? Aí você, pô, R$ 1, outra garrafa d'água. E aí chega um outro semáforo, outra pessoa te oferece uma garrafa d'água. Você pensa um pouco assim e fala, tá bom, vai, vou pegar essa terceira garrafa d'água. Aí você toma aquela terceira garrafa d'água. Quando chega no quarto semáforo, vamos dar um exemplo assim, que uma quarta parada do ônibus você consegue, chega alguém te ofertando água. Vamos colocar assim, que essa pessoa do exemplo, ela absolutamente não quer mais água. Ela está completamente satisfeita. Então, para aquela pessoa, naquele momento, naquele período de tempo, o valor daquela água é zero. Se ela recebesse aquilo de doação, ela recusaria. Entendem como que é feita a questão da valoração? Por que naqueles 3 momentos anteriores a esse indivíduo hipotético aí que eu criei, tava no ônibus e ele precisava de água, então ele comprou água. Por quê? Porque naquele momento ele tinha R$ 3 no bolso, mas ele não tinha água. E naquele momento ele precisava de água e não de R$ 3. Então, para ele, utilitariamente, o valor da água era maior do que o valor dos R$ 3. É assim que trocas acontecem, basicamente. Toda troca, ela implica que o indivíduo que cede uma coisa em troca, seja por dinheiro ou troca mesmo, assim, escambo, implica que aquele indivíduo valoriza menos o que ele está cedendo na troca e mais o que ele está recebendo na troca. Então, por exemplo, nessa questão da água, o indivíduo hipotético aí, ele valorizava muito mais aquela água do que o dinheiro que ele tinha. Já no quarto caso, há uma questão de saciedade.
ele não tem mais aquela necessidade de eu preciso de água, preciso de água, preciso de água, preciso de água agora. Não, ele já está satisfeito. Então, para ele, vamos colocar que ele tivesse mais R$ 2 no bolso. Mesmo se alguém desse uma garrafa de água para ele, ele poderia recusar, ou até mesmo se ele tivesse que comprar, não, ele olharia para aquilo e falaria, não, eu já estou satisfeito de água, então, portanto, eu vou ficar com esses R$ 2 aqui, que, sei lá, eu quero comprar pão depois, eu quero fazer qualquer coisa. Se bem que com a inflação que está no Brasil, se você chegar na padaria com 2 pão, o padeiro manda você voltar para casa com mais dinheiro, né? Enfim. Mas esse disclaimer aí à parte. Então, assim, como que isso se relaciona com a questão do Messi? O trabalho usado para fazer aquele lenço específico que o Messi usou versus o trabalho que foi usado para, sei lá, uma caixa de lenço que você tenha na sua casa ou que tenha na farmácia para você comprar. Qual que é a diferença entre eles? Talvez, assim, por ser um lenço na Espanha, algum processo produtivo seja um pouquinho diferente, uma coisinha pouca, assim, mínima, de diferença em relação a como que se produz, qual que é o trabalho que se tem para poder fazer aquilo ali, em termos de maquinário, terra, capital, mão de obra, essas coisas. Então, não há substancialmente uma diferença muito grande. Talvez ela exista. Vamos assumir que ela exista, mas que ela seja ínfima, que não interfira no bem final que vai ser um lenço. E aí é a questão, por que que aquele lenço específico do Messi, ele vale 5,2 milhões de reais no mínimo, que vai ser feito um leilão, provavelmente vai ser vendido por mais? Por causa do contexto que ele está envolvido. Um lenço qualquer, sei lá, vamos dar um exemplo, que ele custe R$ 20 uma caixa cheia de lenço. Aquele lenço em específico do Messi, ele está envolvido na despedida de um dos maiores jogadores da história do futebol, na minha opinião, para mim, o melhor jogador de futebol de todos os tempos, na despedida do clube em qual que ele jogou praticamente a vida dele inteira, e ele estava profundamente emocionado, então ele estava chorando ali, então tipo, o lenço tem meio que tipo lágrimas do Messi, vamos colocar assim. E aí, quem é muito fã do Messi, e muito fã do Messi, muito endinheirado, porque convenhamos que pagar 5,2 milhões de reais num papel não é muito papel, ou não sei se é um pano, o que que não é muito comum, vamos colocar assim. Então, assim, esse indivíduo, ele está comprando um lenço para ter um lenço para ele assoar o nariz, por exemplo, ou ele está comprando aquele lenço porque é uma lembrança do Messi saindo do Barcelona? Na verdade, a resposta é óbvia. Ele está comprando porque aquilo vale, porque é um bagulho que foi usado na despedida do Messi do Barcelona, um movimento histórico do futebol, da humanidade. É como se, colocando assim, hoje pudesse ser, sei lá, ser comprado algum objeto que o Pelé usou na coletiva de despedida dele do Santos quando ele foi pro Cosmos, de Nova York. Para comparar mais ou menos o tamanho que o Messi tem para a geração atual de jogadores, que eu vi, e com a geração passada de jogadores que viram o Pelé, ou por exemplo, alguma coisa que o Zico usou no último jogo dele com o Flamengo, trazendo para uma geração mais dos anos 70, 80, geração a galera que tem mais ou menos assim uns 50, 55 anos. Agora pra galera de 70, 80 seria algo equivalente do Pelé, entendeu? Então assim, essa ideia de que o trabalho é o que produz o valor das coisas, ela é completamente demolida, porque o valor, ele sempre vem da valoração individual de cada indivíduo, para cada coisa. Então isso é um bagulho que você não consegue calcular não monetariamente, assim, no sentido de... Como que eu posso colocar? De expressar isso em algum valor matemático, vamos colocar assim. Por exemplo, você não consegue colocar em matemática qual que é a sua saciedade por água. Entendeu? Você não consegue, tipo, fazer uma equação e falar assim, ó, é assim, assim, escrever lá no papel, é assim, 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 tanto de água. Você não... Isso é basicamente impossível de ser feito. Por quê? Porque você tem esse cálculo de valoração que é feito na sua cabeça, ele não é um cálculo matemático. Ele é simplesmente uma percepção sua acerca da realidade que você está inserido, dos bens que estão sendo ofertados para você e da sua condição para adquirir ou não aqueles bens. Então, as pessoas que estão indo atrás do lenço do Messi estão indo atrás porque elas querem, basicamente, ter aquele souvenir histórico pra, sei lá, mostrar pros filhos, falar, olha só filho, eu comprei aqui ó, tá num quadro lá, esse aqui é o lenço que o Messi usou na despedida dele do Barcelona. O cara é muito fã do Barcelona e tem muito dinheiro, muito fã do Messi e do Barcelona e tem muito dinheiro, entendeu? Então, é sempre uma valorização individual sobre cada bem, o que não tem nada, absolutamente nada relacionado com a questão de o quanto de trabalho que deu para produzir aquele bem. É simplesmente
quanto cada indivíduo está disposto a pagar por aquele bem subjetivamente. Por exemplo, pra mim, se alguém me chegasse com um CD do Guns N' Roses querendo me vender, provavelmente eu ia dizer que eu não tenho interesse naquilo, porque eu não gosto de Guns N' Roses, eu acho uma banda muito fraca. Agora, se alguém me chegasse, sei lá, com um DVD original do Charlie Brown Jr., do Acústico MTV, assinado pelo Chorão, meu Deus do céu, eu ia querer, tipo, pagar uma boa grana daquilo, porque eu sou muito fã do Charlie Brown. Aliás, o nome do canal chama Libertário 013 por causa do Charlie Brown Jr., não tem nada a ver com petismo, tá? Só pra deixar claro. É uma forma minha de homenagear o Chorão, já que o Chorão falava, eu vim de Santos, sou Charlie Brown, então, tipo, o Libertário 013 é a minha forma de... É o meu, eu vim de Santos, eu sou Charlie Brown, entendeu? Então, assim, qual que é a diferença entre um DVD do Guns N' Roses e um DVD do Charlie Brown Jr.? Tipo, ambos são músicas, ambos são rock. Não são exatamente a mesma banda, não exatamente no mesmo gênero, mas vocês entenderam a questão. Se o indivíduo ele quer ouvir música, ele vai ter algumas especificidades. Um disco eu não vou pagar nenhum centavo e o outro, sei lá, vamos colocar aqui que eu tivesse... O cara pedisse 10 mil reais, eu tivesse em Bitcoin, eu provavelmente pagaria. Um exemplo, assim, tá? Hipoteticamente. Não sei se eu pagaria tudo isso. Mas, assim, algum valor acima do que seria um DVD padrão do Charlie Brown Jr. teria por causa dessa questão dele ser uma coisa única, entendeu? Assim como é pro torcedor do Barcelona, que provavelmente deve ser um torcedor do Barcelona ou algum fã do Messi, esse lenço. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a questão. É bastante interessante ver como que, às vezes, coisas do dia a dia te dá uma ideia para vídeo. Eu vi isso e falei, pô, eu ainda não falei sobre a questão da valoração, como que bens são valorizados. E decidi fazer isso aí, trazendo esse assunto do Messi, né, que foi uma questão que pegou bastante aí nos últimos dias, e aí depois saiu essa questão do lenço. Mas enfim, esse assunto é um pouquinho mais complexo, assim. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo com o maior prazer. Mas por esse vídeo é isso. Peço que, novamente, cheque os links na descrição. Curta, comenta, compartilha, divulga aí pro pessoal. Se tem alguma amiga que é fã do Messi, manda pra ele aí e fala, o que esse cara falou do Messi aí? Dá um bait nele pra ajudar ele a trazer pro canal aqui. Mas enfim, e sobre o Messi, pra mim é o melhor jogador de todos os tempos. Então, manda pro teu amigo Messi Zete aí que ele não vai ficar puto comigo não. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.